No confronto direto do G4 do Brasileirão, melhor para o Grêmio, o time comandado por Renato Gaúcho recebeu São Paulo em Porto Alegre e não decepcionou, saindo de campo com a expressiva vitória por 3-0, com 2 de Luciano e Vitor Bueno contra. O São Paulo entrou em campo garantido na Libertadores, mas na fase preliminar, tendo como principal objetivo a vaga direta à fase de grupos do torneio continental. O time comandado por Diniz até conseguiu assegurar os donos da casa no primeiro tempo. Entretanto, na etapa complementar, acabou sofrendo 3 gols em 7 minutos. Agora, o São Paulo tentará enfim alcançar seu objetivo na temporada, na quarta-feira, contra o Inter, no Morumbi. Reinaldo saiu de campo no último domingo com cara de poucos amigos após a derrota para o Grêmio. Insatisfeito com a postura do São Paulo após sofrer o primeiro gol, o lateral esquerdo fez uma análise crítica no duelo. A gente tem que reverter isto, tem que rever o que a gente fez de errado aqui hoje, porque tomamos o gol e paramos de jogar do nosso jeito. Isso não pode acontecer. Também agora não tem muito o que falar, é ver o que o professor Diniz vai falar com a gente, afirmou Reinaldo. Já classificado à pré-Libertadores, o São Paulo espera terminar a temporada com a vaga direta na fase de grupos. Para isto, a equipe terá mais 2 jogos, um contra o Inter na próxima quarta-feira no Morumbi e contra o CSA fora de casa. Vamos para mais uma final na nossa casa, confronto direto contra o Inter. Agora é descansar e pensar no Inter. Prosseguiu Reinaldo, que também comentou sobre a falta de eficiência do São Paulo no setor ofensivo. A gente tenta abrir a defesa adversária, virando a bola de um lado para o outro. Infelizmente, tem hora que a equipe adversária marca bem e não conseguimos penetrar na defesa deles. É trabalhar, ver o que fizemos de errado, corrigir e ir para o Morumbi e sair com resultado positivo, concluiu Reinaldo. O diretor de futebol, Raí, concedeu entrevista após a derrota para o Grêmio no último domingo, em Porto Alegre. Na saída da delegação do estádio, o Cartola, em um dos maiores ídolos do clube, reforçou a ideia de manter Diniz para a próxima temporada, apesar da grande pressão sobre ambos. Nenhuma mudança. A ideia é esta, que ele permaneça. O que aconteceu é que poderíamos ter classificado a fase de grupos da Libertadores. Se isso não aconteceu ainda, não estamos satisfeitos. Mas o mais insatisfeito é o Diniz. Essa responsabilidade é compartilhada entre todos nós. O trabalho vem sendo bem feito. Obviamente, não tem a regularidade imaginada por todos nós, afirmou Raí. Com o contrato até o fim do ano, o ex-jogador comentou sobre a possibilidade de renovar seu contrato com São Paulo e dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito por ele no departamento de futebol do clube. Para Raí, pelo menos por enquanto, não é momento de pensar nisto. Por enquanto, o foco, o mais importante, é o São Paulo se classificar para a fase de grupos da Libertadores, tendo ainda a oportunidade em nossas mãos. O foco é 100% nisto. O São Paulo sempre vai estar começando o campeonato pensando em títulos, então o mínimo que temos que conseguir é essa classificação para a fase de grupos da Libertadores. O São Paulo tem que conseguir esta vaga para depois pensar em objetivos mais ambiciosos. Obviamente a responsabilidade é compartilhada, mas só quem pode tirar o São Paulo dessa situação são as pessoas que estão aqui. Cada um dá sua opinião, mas cada um cumpre com sua responsabilidade. Há um grupo capaz para conseguir esta classificação e o clube tem que pensar em melhorar em todos os aspectos. Conseguir esta classificação, temos condições e qualidade de sobra para isto, finalizou Raí. Diniz foi bastante enfático após a derrota do São Paulo para o Grêmio em Porto Alegre. Passada a partida, o comandante do São Paulo concedeu entrevista coletiva e mostrou confiança em seu trabalho, apesar da notável oscilação do time desde sua chegada. Eu acho que o São Paulo tem a minha cara em muitos jogos. Se você relativizar o tempo que eu estou no São Paulo, se eu ficar aqui 8 meses, é um time que vai jogar melhor do que o Fluminense no sentido tático, e isso é seguro, afirmou Diniz. Apesar de ter enfatizado a importância de ter tempo para trabalhar, Diniz reconhece que há uma grande pressão sobre o elenco para segurar a tão sonhada classificação à fase de grupos da Libertadores. Apesar da elástica derrota para o Grêmio, o São Paulo segue dependendo de si mesmo para alcançar o objetivo. A pressão em um time como São Paulo existe, como em outros clubes também, pelo tamanho que é, pelo número de torcedores que tem, mas acho que o time absorve bem esse tipo de pressão. Não jogamos bem, não tivemos tanta produtividade. No melhor momento tomamos o gol, mais 2 na sequência, e ficou muito difícil. Mas em um time como São Paulo, que quase sempre
tem pressão? Há uma torcida e um clube apaixonados pela Libertadores. Isso tudo já é uma pressão. Temos a decisão na quarta contra o Inter, disse Diniz. Com um contrato sem prazo e validade e sem multa rescisória, Diniz pode ser despedido de São Paulo sem grandes obstáculos, mas o próprio treinador garante que não vem sentindo o baque da insatisfação por parte da torcida e também dos conselheiros do clube. O foco, pelo menos por enquanto, está em evitar o fantasma da pré-Libertadores. Não tem pressão sobre o meu trabalho. A pressão é sobre fazer o São Paulo conseguir os resultados para se classificar diretamente à Libertadores. Eu trabalho com profundidade internamente. Eles estão se empenhando, temos oscilado no campeonato. O que a gente tem que fazer é conseguir repetir boas atuações, concluiu Diniz.